Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Milagre junto ao Tanque de Betesda. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 5, versos 1 a 9, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estava era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia aquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque depois que a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. O próximo sinal que é apresentado por João no seu evangelho é um sinal que vai acontecer em Jerusalém, no tanque de Betesda. Esse lugar era um lugar que era considerado por algumas pessoas como um lugar sagrado, porque de tempos em tempos a água do tanque era agitada por um vento. Quando essa água era agitada, o que eles entendiam, dentro da sua crendice popular, era de que um anjo de Deus descia até aquele lugar. Portanto, o primeiro indivíduo que tivesse algum tipo de doença, que entrasse dentro daquele lago, ou dentro daquele tanque, poderia ser curado de alguma doença. Então aquele lugar acabou se tornando um lugar, um ambiente, onde todo tipo de pessoas doentes se colocavam. O texto vai mencionar aqui que esse indivíduo que é encontrado por Jesus, ele já está ali há 38 anos. Quando Jesus entra naquele lugar e vê as pessoas que estão com o seu olhar fixo nas águas do tanque e ao mesmo tempo esperando que elas fossem balançadas, eles estavam ali naquela expectativa: eu quero ser curado, essa é a minha única opção. O foco daqueles indivíduos estava tão intensamente colocado sobre as águas que mesmo quando Cristo Jesus, o Senhor da vida, chega naquele lugar, ele passa desapercebido. As pessoas continuam a olhar para as águas. Ali está o Senhor da vida, ali está aquele que é o Criador de mundos. Ali está aquele que quando diz alguma coisa, tudo pode acontecer. Mas ele é passado completamente desapercebido. Jesus vai observando tudo e ele vai tendo uma percepção da história daquelas pessoas. Cada indivíduo que ali se encontra tem uma história. O que me chama a atenção é que Jesus não trabalha sob uma perspectiva plural. Jesus não trabalha numa perspectiva de atacado. Ele trabalha com os indivíduos. Ele conhece cada história. E para ele, cada história é única. Ele percebe que no meio de todas aquelas pessoas que ali se encontram, há um indivíduo que está lá há 38 anos. Esse indivíduo passou por todo tipo de desmandos, problemas, dificuldades, angústias, mas não desistiu, ele não tem para onde ir. A vida dele foi passada ali. Existe alguma coisa que você precisa compreender a respeito desse estado de coisas? Os judeus, eles costumavam praticar as esmolas de uma forma muito intensa. Eles separavam um segundo dízimo somente para poder dar esmolas. O fato é que a maior parte das pessoas, ou boa parte das pessoas de Jerusalém, iam até aquele lugar para poder dar esmolas às pessoas. Então, elas conseguiam sobreviver de uma forma ou de outra. Não morriam de inanição, mas você pode imaginar o tipo de sofrimento que aqueles indivíduos tinham, dia após dia, e aquele indivíduo há 38 anos naquele mesmo lugar. E Jesus conhece a história daquele homem. E Jesus se aproxima dele. Ao se aproximar, ele faz uma pergunta que é fantástica. Ele pergunta:
Você quer ser curado? Essa pergunta tinha algumas reverberações no coração daquele homem, ok? A primeira coisa que Jesus queria que ele realmente pensasse há 38 anos ele vivia daquele jeito. Há 38 anos ele estava ali, estava sofrendo, mas de um jeito ou de outro estava sobrevivendo. No momento em que ele fosse curado, ele deixaria de receber as esmolas. Ele teria agora que andar com as suas próprias pernas. Ele teria que encarar a vida de uma forma ou de outra e com responsabilidade. A primeira questão que está envolvido nisso é Jesus perguntando: você realmente quer ser curado? O indivíduo continua olhando para as águas. Ele diz: é claro que eu quero, mas qual é o meu problema? Há 38 anos que eu estou aqui. Cada vez que a água se move, como eu tenho mobilidade reduzida, eu não consigo chegar até a água. Alguém entra na água primeiro e o fato é que faz 38 anos que eu estou aqui. Jesus vai olhar para ele e agora, finalmente, vai liberar a palavra de cura para aquele homem. Vai dizer: levante-se e ande. O que Jesus estava dizendo para aquele indivíduo é que a solução para os seus problemas não estava no tanque. Há 38 anos que ele estava olhando para aquelas águas e elas não eram capazes de poder solucionar o seu problema. Mas aquele que podia solucionar os problemas daquele homem estava exatamente diante dele. Jesus Cristo da cidade de Nazaré. O que o texto está dizendo aqui para a gente é que Jesus é a solução para todo tipo de problema. Jesus é a solução. Inquestionavelmente, ele é a solução. Hoje, talvez eu esteja falando para alguém que está tentando encontrar a solução para os seus problemas em outros lugares, em outras circunstâncias, ou em outras pessoas, situações. Ah, se eu tiver um emprego melhor, ah, se eu tiver uma casa melhor, ah, se eu tiver... A solução para os seus problemas é Cristo Jesus. Coloque isso na sua cabeça. E Jesus é a tua única solução. E se você tiver isso bem claro na tua mente, você não vai ter o que temer. A outra coisa que precisamos compreender aqui, no contexto desse texto, é que Jesus Cristo agora vai olhar para ele e vai apontar para ele uma outra direção, e aquela direção seria a melhor direção da sua vida, porque toda vez que Jesus ele usa o seu poder para fazer algo por nós, ele aponta uma direção. Jesus vai dizer para aquele homem: levanta, pega a tua maca, o teu leito e vai para a tua casa. Olha que coisa linda, Jesus está apontando para aquele indivíduo um caminho de restauração da própria família. 38 anos depois. O que parecia impossível aconteceu. E isso deve fazer com que você e eu paremos para poder pensar: esse foi um sinal claro, inequívoco de que Jesus é o Messias. Mas eu queria que você tentasse tirar dessa história algumas lições preciosas para a tua vida. Não perca o seu tempo olhando ou procurando soluções para os seus problemas. Olhe para Jesus e com certeza Ele te dará o caminho certo para que você possa alcançar aquilo que está buscando. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que Cristo nos ama. O mesmo Senhor Jesus que operou há 2000 anos atrás na vida daquele paralítico. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos olhar para Ele como a fonte de respostas e de salvação. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?